Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e hoje trago pra cá uma das vozes mais bonitas da podosfera brasileira. Diretamente lá do Missangas e do SciCast, eu dou as boas-vindas pra Jujuba. Oi, Jujuba. Hello! E aí, Domênica? Olá, ouvintes! Tudo bem? Tô animada de estar aqui. Seja bem-vinda, Jujuba. Essa primeira vez que você tá aqui, então olha... Pois é. A casa é sua, tá? Aproveita, sinta-se em casa. A casa é toda sua. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o livro e o filme A Empregada, que é uma daquelas histórias cheias de plot twists que só o bom e velho suspense consegue fazer por você. Não é? Vamos falar sobre as nossas expectativas quando começamos a ler o livro ou a ver o filme, quais os pontos que nos surpreenderam e quais os pontos altos e baixos da adaptação. Mas antes disso tudo, Jujuba, bora dar uns beijos. Justo. Quem que você beija hoje, Jujuba? Cara, primeiro eu queria mandar um beijo pra todos os ouvintes, olha só, né? Mandar amor pra todo mundo, com boa miçangueira. Mas eu queria deixar um beijo pra duas pessoas. Pra Angélica, não é pra Xuxa dessa vez, é pra Angélica e pro Pedro Barros Fonseca. Não sei se você viu esse vídeo que a Angélica gravou, né? Ela gravou um texto muito legal sobre meninos maiores. Você chegou a ver esse vídeo? Não vi. Cara, é muito legal. E aí, ela pegou o texto do Pedro Barros Fonseca e leu esse texto. E eu achei sensacional, porque ela fala um pouco de como a gente precisa de meninos maiores, de meninos, cara, como, sabe, criar pessoas que dão conta de levar fora e seguir a vida, que conseguem cuidar das pessoas, das mães, das irmãs, sabe? É muito legal. Se eu achar, eu preciso achar de novo esse texto e mandar aqui, mas eu quero deixar o meu beijo pra Angélica. É isso aí. Arrasou. Um beijo pra Angélica, então, que tá fazendo um bom trabalho de trazer coisas boas para a internet. E o meu beijo vai pro Bodas, que tá sempre comentando lá no Blue Sky, meu ou do Perdidos, assim também como pra Rogéria, que tá sempre deixando comentários lá no Spotify. E eu fico muito, muito feliz quando vocês comentam. Gente, antes da gente mergulhar no tema mesmo, né, que é a empregada, eu quero lembrá-los que esse episódio que você tá ouvindo agora faz parte da campanha hashtag o podcast delas 2026, que é essa campanha que é a derradeira do projeto, que pensa e promove a participação de mulheres nos podcasts brasileiros. Se você quiser conhecer outros programas de podcast que embarcaram junto com a gente nesses 10 anos de história, de muito feed, de muito episódio, de muita participação, de muita coisa boa, eu te convido a acessar o site opodcastadelas.com.br, que lá tem todos os episódios que são os episódios oficiais da campanha nesse tempo todo, ou também vale a pena procurar pela hashtag de cada ano. Eu espero que vocês encontrem muitos episódios, temas, mulheres, vozes e programas novos para vocês se encantarem e se reencantarem pela podosfera brasileira e apoiarem Muito sempre bom. Mulheres nessa mídia. É isso aí, muito bom, muito bom. Cara, é 10 anos, parece que foi, sei lá, anteontem. Não é? 10ª Meu edição. Deus. É Olha aí. coisa. Muito bom. Muito, muito bom.
E o que falar sobre a empregada? Para começar, é importante que você saiba que essa história retrata cenas de violência contra a mulher, portanto, se você é uma pessoa sensível a esse tema, tome bastante cuidado. E eu falo isso porque quando eu fui ler o livro e quando eu fui ver o filme, e mesmo depois de ver o trailer, não havia nenhum indício disso. Então, quando isso chega na história, pode ser bastante problemático e pode ser uma fonte de gatilho para muitas pessoas, tá? Então, tomem cuidado se você for uma pessoa sensível com isso, porque ninguém quer ficar mal lendo um livro ou vendo um filme, né, Jujuba? Exatamente. Nossa, acho que foi uma experiência... Não sei se vocês já falaram do É Assim Que Acaba. Sim. Eu queria ter tido um disclaimer dele quando eu fui pro cinema, porque eu fui totalmente inocente, assim. Nossa, todo mundo fala dessa autora, nunca tinha lido nada. Falei, vou ver um filme aí, boa. É chocante. Mas é importante, né? Necessário discutir. Mas... Com certeza. Importante discutir, mas é importante também a gente avisar as pessoas Sim. que esses temas são tratados na obra, né? Existe uma diferença entre a gente falar que está sendo tratado e a gente contar como é tratado. Então, fica aqui já o aviso de sensibilidade para que ninguém tenha problemas aí depois, né, de ler essa história. Inclusive, tem uma grande parte dos fãs do livro, do A Empregada, que foram ler A Empregada por causa, né, do É Assim Que Acaba. Que gostaram e aí foram pra Empregada. Tem algumas similaridades, sim, e outras nem tanto. E nesse episódio a gente vai falar o porquê. Mas... Vamos falar então sobre o que é A Empregada, né? A Empregada é um livro escrito pela Frida McFadden, que é o primeiro livro de uma trilogia de suas obras. Ele foi publicado em 2023 e já em 2025 ele foi adaptado para o cinema em um filme com direção do Paul Feig, que talvez você não reconheça pelo nome, mas entre os seus filmes tem o novo Caça-Fantasmas, aquele com mulheres protagonistas que fez muito marmanjo chorar na internet uns anos atrás, sabe? Pois é, é esse cara aí que faz a direção da adaptação de A Empregada. E o filme também conta com a Sydney Sweeney e Amanda Seyfried no elenco principal, então é um elenco de peso, galera, vale muito a pena. Na história nós conhecemos a Millie, que é uma jovem que está desempregada e totalmente desesperada. Ela não tem onde morar, ela vive no carro dela e por isso ela aceita trabalhar como empregada para Nina Winchester, que é uma madame que vive numa casa perfeita e parece ter a vida totalmente perfeita, aquela vida que todo mundo quer. Bom, todo mundo eu não sei, mas a Millie queria. A Millie queria muitas coisas daquela casa e isso é um ponto muito importante para essa história. Mas como nem tudo é o que parece, quando a Millie começa a trabalhar para Nina, ela se vê num verdadeiro inferno, já que a sua patroa parece muito desequilibrada mentalmente. E para piorar, o seu patrão, que é um tremendo de um gato, que parece incrível demais, está por ali o tempo todo cercando ela em todos os sentidos, principalmente aqueles sentidos que ela quer. Ah, e tem mais. O casal tem uma filha chamada Cici, que é uma criança dos seus 9, 10 anos ali, que parece muito estranha, com atitudes esquisitas, um comportamento que não bate muito com a idade, sempre vestindo roupas que não fazem muito sentido para os tempos de hoje, mas como desgraça pouca é bobagem, todos ali têm segredos, inclusive a Millie. E por quê? Por que aquele jardineiro gatíssimo, o Enzo, tenta tanto avisar a Millie que ela está em perigo o tempo todo? É sobre em isso italiano, A Empregada. Porque não basta ser um jardineiro gatíssimo, ele tem que ser italiano, né? Pra ter aquele sotaque fofo também. Bom, pessoal, nesse episódio nós vamos falar com spoilers tanto do livro quanto do filme A Empregada, além de possíveis spoilers de outras obras que são também do mesmo gênero, né? Então fica aqui já o aviso caso o spoiler seja uma coisa que te incomode. Se te incomodar, assiste o filme, pelo menos, ou leia o livro, e aí você volta pra cá pra continuar ouvindo a nossa conversa. Né, Jujubinha? Exato, mas volta. Mas volta, exato. Por favor, isso. volta.
Bom, muito bem, Jujuba. Eu Sim. gosto muito de obras como A Empregada, né? Que, na verdade, é do gênero thriller psicológico, que é um gênero que ele é muito pensado para um público feminino, com protagonistas femininas, que normalmente são aquelas mulheres que parecem ser incompreendidas, elas são constantemente colocadas num espaço de questionamento da sua personalidade, da sua individualidade e até mesmo da sua estabilidade mental. Existem outras obras, né, que tratam disso, outros livros que fizeram muito sucesso alguns anos atrás, inclusive muitos deles foram adaptados, como é o caso de dois que eu adoro, que é A Garota no Trem e A Garota Exemplar, que são, nossa, dois livros... A Garota Exemplar eu não vi. Você não viu? Nossa, é muito, muito bom, assim. A Garota no Trem é bom, mas A Garota Exemplar é melhor. A Garota Exemplar é melhor. Olha só. A Garota Exemplar é o da... Qual que é esse? Peraí. Agora, será que eu vi? É o do Ben Stiller. Ah, não, vi. Sim. Ben Stiller? Tô Não é Ben Stiller. Ben Affleck. Ben Affleck, isso. Falei errado, isso. gente. Falei Não, errado. imagina. Tá tudo certo. Imagina o Ben Stiller naquele filme. Nossa, rapaz. Ia virar uma comédia farofa, assim. Não é? Bom, se bem que o Ben Stiller, depois que ele fez Severance, né, que é o Ruptura, Sim, pode crer. Ele não atua, né, mas enfim, ele tá na produção. Mas, meu Deus. Ele ganhou o meu respeito eterno, porque é uma das minhas séries preferidas, assim. Exato, Caraca, então eu acho que ele seria capaz, assim, não sei se de atuar, mas enfim, estamos fugindo da pauta. É justo. A Garota Exemplar é muito bom, A Garota no Trem é muito bom, e existem outras obras, né, que são desse gênero. E aí, pra gente esquentar os motores aqui, tem algum outro ou esses que te lembrou A Empregada? Sim. Cara, eu acho muito interessante, né? Não tem como eu não pensar na parte psicológica, né? Você falou do thriller psicológico aí, fascina muito o público feminino, né? Como boa psicóloga e fã de true crime, uma das coisas que eu fui investigar, né, durante o período acadêmico e tudo mais, foi assim, por quê? Por que a gente gosta? Não sei, você gosta de true crime? Não. Olha só, é interessante, né? Mas assim, a maior parte do público que consome, por exemplo, true crimes, esse tipo de thriller psicológico e tudo mais, uma grande parcela é feminina. E aí eu falei, gente, mas que coisa estranha, né? Muitas psicólogos também, gente, psicólogo aí. Psicólogo que não gosta de true crime, não sei. Mas assim, podcasts, séries e tudo mais, tem muito um público feminino. E tem muito um interesse muito grande até pra defesa, pra autodefesa, assim. Olha que interessante, né? Rolou uma pesquisa, agora eu não vou saber, mas assim, por que as pessoas escutavam true crime? Será que as pessoas gostam de ver desgraça? Será que, né, é pela brutalidade, entendeu? Não, o que acontece? Na verdade, não. Tem muito um interesse de querer saber como as coisas podem acontecer pra se proteger em várias situações. Tanto que hoje nos Estados Unidos, acho que aqui no Brasil agora já tem também, você pode comprar aqueles wearables, né? Umas joias que te protegem, que você dá 2 cliques e ele chama a polícia, ou ele já te manda a localização pra outros lugares. Coisas pra testar canudo com testador de drogas soníferas, né? Então, assim, tem muita coisa que é desenvolvida hoje e pensada pra uma proteção e pra uma defesa. E eu acho que a pequena Jujuba, que desde sempre tinha essas questões, essas curiosidades. Eu acho que, infelizmente, as estatísticas não são muito a favor, né? Pra qualquer tipo de abuso aí, qualquer tipo de violência contra a mulher. A gente aprende muito cedo que a gente tem que ficar, infelizmente, que a gente tem que se defender ou que a gente tem que se preparar pra algumas coisas. E um dos primeiros filmes que... Não sei, acho que é só um filme mesmo, não acho que tenha um livro envolvido nesse gênero que eu entrei em contato, foi um filme que chama Nunca Mais. Não sei se você assistiu esse filme com a maravilhosa Jennifer Lopez. É um filme de 2002, cara. Não conheço, não. Nossa, era sensacional, assim, eu adorava esse filme. Ouvintes, se vocês assistiram, comentem aí, mas se não, vai assistir. É legal, não sei, agora, pelo que eu tô vendo, acho que tem na Prime Video. Então, era um filme de uma mulher que sofria violência doméstica, e assim, é bem pesado, é um filme pesado, assim. Só que, daí ela resolve que ela vai começar a fazer defesa pessoal.
pra, né, lidar com as situações de um relacionamento muito abusivo, mesmo depois de um divórcio e tudo mais. Então é bem satisfatório, até eu diria, assistir. Eu acho que tem esse feeling da empregada, sabe? Daquela, questão satisfatória mais pra frente do filme, né? Apesar de spoilers liberados, né? Não sei se eu vou contar muito desse filme, mas é muito legal. É legal ver a Jennifer Lopez porradeira, entendeu? Ela aprendendo defesa pessoal. E me incentivou muito. Eu fiz Krav Maga, né? Eu fiz Kung Fu, eu fiz várias artes marciais, mas principalmente a da defesa pessoal do Krav Maga, acho que foi muito inspirado aí na Jennifer Lopez. Olha então, só, eu que super legal. recomendo. Nunca Mais é um filme bom. A gente já citou, né? O É Assim Que Acaba. Eu acho que ele é um filme... Tem uma pegada, tem um pouco, né? Da discussão, das discussões trazidas no filme da empregada também. É um ritmo diferente, é uma coisa muito diferente. Todas as polêmicas envolvidas nesse filme que ainda não estão finalizadas aí, mas é um filme impactante também, né? Como eu falei, eu fui totalmente desavisada. Eu achei que eu fosse assistir um pipocão, sessão da tarde, sabe? Tipo, lá né? filmes... Um romance fofo, lá filme de Natal. Sim, e saí debulhando, assim. Saí muito, muito impactada, né? Por tudo, assim. Achei um filme bem legal. E um outro filme que vocês já citaram aqui, mas que eu gosto, é O Pisque Duas Vezes, né? Apesar de... Ele é um thriller dirigido pela Zoe Kravitz, filha do Lenny Kravitz. Se não me engano, não tenho certeza se é o primeiro filme dela ou não, mas primeiro em direção, né? Mas é muito interessante, muito bom. Meio forte, pra quem é mais sensível, não recomendo. Ele é gráfico Mas... demais, né? O Pisque Duas Vezes. Ele é bem gráfico. E não só gráfico, ele é muito forte pra gatilhos, né? Sim, ele tem... sim. Assim, ele tem umas cenas de segundos, mas que impactam, assim, que... De falar do filme, eu lembro das cenas. Então, Sim. ele é bem pesado, assim. Ele Mas- trata de violência sexual também. O Disque Exatamente. Duas Vezes, gente. Exatamente. Assim, né? Não tem cenas gráficas disso, mas passa por esse tema e quando passa é bem... Tem uma ou duas cenas gráficas, né? Uhum. Na questão do abuso mesmo. Mas é rápido e tudo mais, mas toda a construção, né, do Sim. Pisque Duas Vezes, ela traz esse desconforto o tempo todo. Sim. Então eu acho que esses filmes são bem interessantes. E aí eu acho que a gente gosta, acho que tem esse interesse justamente pelas reviravoltas, né? Por ter, entre aspas, finais felizes, né? Na medida do que feliz pode Bem ser, aspas mas assim... mesmo. Entre muitas aspas. Aquela sensação de alma lavada no final vem, né? Não é feliz, não é bonito, mas sai com uma sensação de alma lavada. É Então, interessante isso que você tá falando, porque todas essas obras, né, pelo menos das que eu conheço que você citou, eu acho que elas lembram sim a empregada, ou melhor, a empregada, quando você tá lendo ou vendo o filme, vai te remeter a isso. Então, por exemplo, o Pisque Duas Vezes, ele tem uma estética no filme que te causa um desconforto, que é por causa do ritmo do filme, da montagem, do uso da fotografia, que o filme A Empregada tem também. Então, o filme, o Empregado, ele é um filme que ele tá sempre te incomodando. Da primeira cena à última cena, ele te causa um desconforto, mas não é um desconforto por causa da história que tá sendo contada. É o uso de cores, é o ritmo do filme, é a montagem, né? Que o livro, ele não vai te dar isso. Agora, a história em si, e como as personagens se comportam, e a própria escrita da Frida, ela me lembrou muito também o É Assim Que Acaba. Nossa, me lembrou muito. Em partes, isso não é um elogio, tá? É uma crítica minha, porque pra quem não ouviu, eu tenho um episódio aqui no Perdidos na Instante com a Larissa Siriani sobre o É Assim Que Acaba. E a gente criticou bastante essa história, porque a ideia é boa, né? É um tema que deve sim ser falado, é importante que esteja em livros, em filmes, seja onde for, mas a execução é péssima, sabe? É péssima. olha só, não ouvi esse ainda, eu vou pôr na minha listinha. Ouve, porque curiosa. assim, rolou muitas pistolagens, porque não é bom, assim, ele não é bom, tá? Ele é ruim, a ideia é boa, mas ele em si é ruim. E lá a gente O explica livro, o você melhor. diz, ou o filme? O livro é o filme. É que o livro ele é pior, tá? Porque o livro do Assim Que Acaba coloca a personagem de uma forma que a Frida coloca também as duas personagens aqui na Empregada, como se elas fossem muito...
Ai, muito superficiais, muito, Muito sabe? rasas, né? Cara, elas... Então, é isso. Porque assim, a gente... Isso não é um grande spoiler. E no filme, eu não sei o quanto que isso vai exigir um certo amadurecimento do espectador pra sacar isso. Porque no livro, do momento que a Millie entra na casa da Nina, a Millie quer a vida da Nina. Sim. Já tem uma antipatia, né? Já cria uma rivalidade. Exato, né? Então, porque a Nina, sei lá, porque a Nina tem tudo, porque ela é metida. Então, assim, e a gente, e isso eu acho que me pega muito, nós vivemos num país onde empregada doméstica também mora em quartinho da empregada, como é o caso da Millie no filme. Uhum. Né? Então, isso me atravessa de uma maneira muito... Ela tá certa de odiar essa patroa, sabe? Ela também faz por onde, né? A patroa não tá sendo a pessoa mais estável aí do mundo, né? Não. E aí, como metade do livro, ele é contado pela perspectiva da Millie, a Millie faz a gente, sabe, pegar ranço da Nina por essa questão, né, da classe social da Nina, desse comportamento babaca e abusivo que ela tem. E a gente vai desenvolvendo isso. Ao mesmo ponto que a Millie está, nossa senhora, desesperada para sair com o patrão. E aí, meu irmão, se você tem a cabecinha com cérebro de azeitona, você fala assim, ai, que linda, ela tá apaixonada. Meu, ela tá dando em cima do patrão dela, sabe? Pô, sabe, vamos lá, né? Tá errado, né? Tá errado, é isso aí. Então, assim, entende? Mas isso, pra mim, é colocado na história. E é reforçado tantas vezes. Tipo, ela fala a cada, sei lá, no mesmo capítulo, ela fala de 3 a 5 vezes o quanto que o patrão é gato e a Nina é louca. E o quanto esse patrão sofre, né? Por essa instabilidade, por essa filha que nem é dele. Cara, é filha dele, pô. Ele é Totô, é dele, né? Então. Pai nem é filha dele, ele tem todo esse carinho. E ele é o perfeito. Dá uma raiva. Tanto que eu confesso pra você que quando eu li, e assim, eu audioli esse livro, né? Eu não sei. Que termo que vocês usam? Audiolê? Pode você ser, leu, né? você leu. Ouviu. Do jeito que você então, quiser. Eu não sei. Hoje em dia eu falo audiolê, mas enfim. Pode ser. Eu larguei umas 3 vezes. Se eu tivesse lendo fisicamente esse livro, eu já teria jogado ele na parede e parado, sabe? Muito, muito mais fácil, muito mais rápido. Eu acho que eu não teria chegado ao fim dessa obra. Porque vai irritando esse discurso da Millie, vai irritando essa coisa, sabe? E de tipo, não... Tudo bem que é muito pesado, assim, né? Tipo, a Nina também não faz por onde, né? Ela é muito intragável, ela é muito difícil. Tem hora que ela é super fofa e tem hora que não. Eu até achei que fosse entrar numa discussão de saúde mental ali. Eu falei, bom, vamos falar sobre, né, bipolaridade, enfim. E aí já começou a me dar raiva também, porque eu queria ver pra onde que ia, né? Porque essa parada de ficar estigmatizando transtornos mentais já me irrita também. Então, o livro todo foi me irritando no processo. Eu acho que o ponto de... vai fazer o quê? Gente, se você quiser ler esse livro, se você ainda não leu, tenha muita paciência, tá? Porque você vai jogar ele na parede umas vezes, ou você vai largar o livro. Eu larguei várias vezes. Aí eu falava assim, não quero isso. Aí eu parava, aí eu ia pra uma Agatha Christie, assim, só pra ler um livrinho, né? Tipo, vou ver uma investigaçãozinha aqui, vou ver uma morte no Nilo e tudo mais. Mas enfim, então eu juro, eu parei, acho que eu li uns 3 livros no meio desse processo do livro. Porque ele é irritante, ele é difícil. O filme é mais fácil, né? Porque o filme tá ali, sei lá, 2 horas e meia, acho que é um filme de 2 horas e meia. Isso. Então, por mais que ele vá te irritando e que vai construindo esse desconforto, essa irritação com a relação, né? Nina, Millie e sei lá, o nome do cara, que pra mim ele é o Atlas. Andrew, vai criando esse desconforto todo, mas é mais rápido, é mais fácil de superar e você tá com uma pipoquinha, né? Então, é isso. Perfeito. É por isso que eu falo, quem leu e assistiu o É Assim Que Acaba, é esse também o processo da leitura do livro e de ver o filme, né? Você lê o livro, você fica com raiva, e você fica com raiva por quê? Porque o livro em si, ele quer te provocar isso, né? Só que assim, a gente não fica com raiva das personagens, eu fico com raiva do livro, da escrita do livro, né? Sim. E aí, quando você vai ver aquilo adaptado no cinema, a depender da forma como foi adaptado, funciona muito bem. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, né, de como a adaptação do É Assim Que Acaba funcionou bem. Para isso, vocês voltem lá várias casinhas e ouçam aquele episódio, que eu acho que ele tá muito legal, a gente explicou muito bem isso. Mas aqui na Empregada, a escolha da direção foi criar um filme de suspense. Que ele também tem, assim, um peso bem esquisito, porque eu assisti esse filme
filme com o Basso. E o Basso não sabia nada da história, tá? Nada. E conforme ia acontecendo, eu achei muito interessante, porque às vezes ele ia comentando coisas que eu fui comentando comigo mesmo enquanto eu também estava lendo o livro, eu também li em audiolivro, né? Então, a primeira coisa que eu pensei quando a Millie entra na casa foi, nossa, essa patroa vai querer humilhar essa empregada. Por isso que ela bagunçou tudo. Então, me causou uma raiva, mas até aí, ok, né? Poderia ser isso. Depois... eu já fui pro lado da saúde mental, né? Porque é minha área também. Exato, Aí vem dos pontos, né? Onde cada mulher tá colocada ali, né? Cada pessoa que tá consumindo, beleza. Quando ela começa a ter ali, né? Aqueles surtos que ela tem, aí eu comecei a pensar, ela deve ter algum problema de saúde mental. No filme, o Basso olhou pra minha cara e ele falou assim, ela tem dupla personalidade? Né? Então. Aí eu falei pra ele, assim, pode ser, né? Não sei, não vou te falar, pode ser. Então assim, ok, vamos lá. Foi indo. Só que assim, essa história, no filme, ele me falou uma coisa, eu fui obrigada a concordar com ele. Ele falou, cara, esse filme, como ele quer te causar um desconforto, pra te preparar pro terceiro ato, que é um ato muito corrido e precisava ser melhor elaborado. 2h30, né? Vamos combinar? Então, Foi. Então, 2h30 de filme, mas ok. Então assim, dava pra ter dado uma ajustadinha ali e melhorar aquele final que ficou super corrido, só que, palavras de Basso, parece que a Millie está entrando num lugar onde todo mundo sabe o que tá acontecendo, menos ela. Parece que ela tá entrando, sei lá, num videogame, onde todo mundo é NPC e só ela tá jogando, sabe? Ou parece... E aí, quando ele me falou isso, me lembrou de Mulheres Perfeitas. Ai, sim. Né? Que eu não vou falar aqui o porquê, mas ele causa essa sensação, né? Tem uma personagem que chega e é tudo muito estranho naquela cidade. Por quê? Porque todo mundo sabe de alguma coisa que aquela outra pessoa não sabe, né? Então... Eu tenho uma raiva desse filme. Mas é isso, né? E causa mesmo esse desconforto. Mas esse desconforto, eu acho que ele é causado pela edição. É feito propositalmente, que é pra colocar a gente nesse espaço de incômodo, pra construir, de fato, o que depois vai ser mostrado. Então, por exemplo, no filme, tem uma cena que a Nina chega e a Nina tá com o rosto todo machucado e ninguém fala nada. O marido não fala nada e a Millie também não fala nada. Aí você fica, ninguém tá vendo o rosto dessa mulher machucado? Sabe, entende? Assim, não é falado sobre isso. Por quê? Porque eu acho que propositalmente é pra captar a atenção do público, pro público perceber isso. Entende? Então isso não tá na história em si. Na história ela não tava com o rosto machucado. Isso é pra o público ver que tem alguma coisa errada. Mas os personagens não estão vendo aquilo. A cena que eles estão brigando, né? Assim, pro ouvinte entender um pouco. Se você não leu, e talvez decida que você não vai ler, ouvinte, né? Como tem spoilers liberados aqui, quando a Millie vai ser contratada, a Nina é uma fofa, ela é uma querida. A casa é maravilhosa, aquela mansão perfeita que não tem né? Uma ervilha fora do lugar. Só que daí, no dia seguinte, quando ela chega, já tá o caos, já tá tudo sujo, já tá tudo bagunçado. A patroa trata mal, aí depois trata bem, fica nessa oscilação, né? De, ai, me perdoa, ai... Quer dizer, nem me perdoa, porque ela não pede, né? Ela é fofa, ela é uma bruxa. Ela é fofa, ela é uma bruxa. E o que a gente vê só é a raiva da Millie o tempo todo. Quando ela é fofa é porque ela tem um privilégio e quando ela é uma bruxa é porque ela é uma bruxa. Isso. Né? Millie é sempre uma raivosa. E eu confesso que eu não gosto muito dessa atriz. Acho que ela tem meio cara de sonsa, assim. Peguei mais ranço dela, né? Da Sydney Sweeney por conta das campanhas, de uma campanha publicitária que ela fez, assim. Então eu já fui não gostando da Millie, não gostando da atriz e não gostando de nada e ao mesmo tempo esperando o brilhantismo da Nina, da Amanda Seyfried, né? Seyfried, porque eu tinha certeza que ela ia arrasar. Falava assim, nossa, eu não vejo a hora de ver essa cena. Aí eu quero ver aquela cena, nossa, é essa daqui, né? Então eu acho que todo esse desconforto também faz muito sentido. E tem uma das cenas, nossa, eu dei essa volta toda pra falar isso. Tem uma das cenas que eles estão brigando no quarto e a Millie vai ouvir. E aí, nossa, começa a quebrar tudo e aquele barulho todo. E aí na hora ela começa a bater na porta achando assim, nossa, pobre patrãozinho, ela está brigando com ele, eu acho que ela vai agredi-lo e tudo mais. E aí na hora que abre ela tá com, né, a Nina tá machucada, a Nina tá, tipo, e tá tudo certo, tá tudo bem. Eles, não, tá tudo bem, ela só se desequilibrou aqui um pouquinho. A mulher com um caco de vidro na mão, com sangue espalhado no rolê. Não, tá tudo certo, pode dormir, né? E ela brava, porque coitado desse homem incrível que tem que esperar
esperar, tem que ficar com essa mulher, sei lá por quê. Que ele tá com ela e porque ele não tá comigo, né? Então, eu acho que essa construção, essa estranheza é muito, muito grande mesmo. Essa cena mesmo da briga que você tá falando, que ela aparece segurando o caco de vidro, a reação do Basso foi, isso é um sonho, né? Aí eu olhei pra cara dele e falei, não sei, vamos ver. Aí depois, algumas cenas pra frente depois, a Nina aparece com a mão enfaixada. Aí eu falei pra ele, não era um sonho. Aí ele, não faz sentido nenhum. Então. É porque eu acho que isso é a forma como a Millie tá vendo as coisas. Entendeu? Mas assim, eu acho isso porque eu li o livro antes, eu sei que metade da história é contada pela Millie e metade da história é contada pela Nina. Sim. Entendeu? Sim. Então, sem ter essa informação previamente, eu não sei o quanto que isso fica claro, ou esse desconforto, como eles pesam na mão na hora da montagem do filme, se ele não tem um efeito inverso, sabe? Sim. Porque ele quase chega assim num terror, sabe? Quase. Ele quase beira assim num terror, que você acha que vai sair um monstro do armário, sabe? Mas assim, é estranho assim a montagem. Então eu não sei se é um filme que vai fazer muito sentido pra muita gente, não. Mas, isso não era nada do que eu esperava do filme ou do livro quando eu comecei a ler o livro, né? Eu não esperava que fosse uma história sobre isso. E aí, conforme eu fui lendo, Jujuba, foi interessante porque eu não vou mentir, né? Afinal, eu acho que nisso a Frida, ela deixa muitas pistas justamente por causa desse comportamento da Millie de ficar, ai, pobre Andrew, que maravilhoso, ai, nossa, porque faz 10 anos que eu não fico com ninguém, nossa, eu só queria, né, ficar com alguém e tal, nossa, a Nina é feia, cara de melão. Que basicamente é isso, né, o chororô de metade do livro. E eu saquei que o Andrew era um tremendo de um babaca logo de cara, quando tá no começo também do filme, que é quando a Nina tá tendo aquele surto psicótico na cozinha, quebrando tudo, porque supostamente a Millie jogou fora as anotações dela, e ele gentilmente acalma a mulher, e aí coloca ele no colo, né? Se oferece pra ajudar também a empregada recém-contratada, que ele nem sabia que ia ser contratada, que quer que ajudá-la a limpar as coisas, sabe? Nossa, que homem incrível. Ali eu olhei e falei, putz, mas a culpa é sua, hein? Você tá deixando sua mulher desse jeito. Não sei. Quando foi o seu momento de olhar e falar, ok, a culpa é do Andrew? Cara, eu acho que tem todo esse desconforto e tem todo esse jeito até meio, sei lá, se ele é meio paternal com essa família inteira, né? Essa docilidade dele o tempo todo, mas ao mesmo tempo todo o ambiente de tensão, pra mim já foi mostrando isso. Eu não vou lembrar exatamente a ordem, porque assim, como eu falei, eu larguei esse livro várias vezes, então quando eu já voltava no ponto que eu parei e tudo mais, mas me incomodava muito, e isso é uma coisa que eu acho que não mostra no filme, né? A Cici, que é a menininha, ela é muito mais estranha no livro. Ela você fica morrendo de raiva dela, ela é chata também, ela fica exigindo um monte de coisa, ela é toda, né? No filme ela pareceu mais militarzinha, assim, ela é muito regrada, ela é muito rígida, né? Mas no livro você tem essa impressão de que ela também é maldosa. Não sei se... Sim. No filme ela não parece maldosa. No filme ela só parece uma criança muito rígida, né? Que quer um copo sem um fio de cabelo, sem um pelinho. Tudo bem, ninguém gosta de copo peludo, né, gente? Mas assim, eu tenho Golden em casa, então pelo não é uma coisa que me incomoda, né? Mas assim, eu percebo muito essas diferenças e me incomodou muito o Andrew, a forma que ele trata todo mundo no começo. Então eu acho que assim, já das primeiras cenas, né? Já demonstra isso. Eu falava, esse aí não vale um pão com ovo. Meio a grande surpresa pra mim, realmente assim, né? Eu acho que o filme ele faz diferenças de adaptações em dois personagens que são muito importantes nessa história. Uma é a Cici, como você falou, que pra quem não leu o livro, a Cici no livro, ela é apresentada pela Millie como uma criança que veste roupas como se fossem roupas de boneca. Sim, ela é uma bonequinha, né? Isso, então são roupas antiquadas, sabe? Manga bufante, que não faz muito sentido com a idade que ela tem, o tempo que a gente tá. E ela tem uns comportamentos que parece uma meninina. Então ela é agressiva com a empregada, ela só come um tipo de comida, que é o nuggets em forma de dinossauro, que tem que ser esquentado exatamente por, sei lá, 45 segundos, não pode ser 44 nem 46. Tem uma cena no livro que não tá no filme,
onde ela fala pra mãe dela que a mãe dela tentou envenenar ela. É, sim. Então... E assim, ela pede o sanduíche, né? Acho que com geleia, não sei. Ela faz o sanduíche, depois a menininha entra num surto. Quando eu li o livro, eu achei que elas estavam combinando. Ali, pra mim, já pareceu assim, cara, a mãe e a filha estão combinando alguma coisa pra... Por que elas fariam isso com a empregada? Eu não sei, mas as duas estão ali em conjunto pra enlouquecer essa terceira também. Porque as duas não têm questões coerentes aí, né? Não tem atitudes coerentes. Mas pode ser, como você falou, também uma visão da Millie de tudo tá ruim e a única pessoa legal é o Andrew, né? Eu acho que é isso que a Nina quer convencer a gente... A Nina não. Eu acho que é isso que a Millie, quer convencer a gente no início da história. E aí, eu achava que o Andrew, ele tava drogando a Nina, sabe? E eu falei, cara, ele deve dar remédios pra ela que afetam ali a cabeça dela e isso muda o comportamento dela. Por isso que tem hora que ela tá fazendo uma coisa e tem hora que ela tá fazendo outra, né? Por isso que a filha dela tem também esse comportamento. Por quê? Porque a filha, enfim, tá aprendendo a se comportar como a mãe se comporta e a mãe sendo ali a autoridade, todo mundo se dobra mãe, né? Então eu fui indo por essa linha, mas... Ou ela também tava sendo medicada, né? Quem sabe? Ela também tava sendo drogada ali pelo pai. Poderia ser uma possibilidade também, né? De ter essa previsibilidade de comportamento aí. Poderia. Isso eu não pensei, tá? Lendo o livro. Isso eu não pensei. Mas a Nina, eu tinha certeza que o Andrew tava drogando ela. Só que as surpresas dessa história são outras, né? E aí, quando a surpresa... Gente, isso porque a gente nem falou, toda essa esquisitice acontecendo, e aí Doneida pula um jardineiro e fala, cuidado! E vai embora. Perigo! Cara, perigo! E vai embora. Peligroso! Peligroso! Tipo, né? Enfim, também é uma esquisitice que tem no livro e tem no filme também. Acho que no filme ficou mais esquisito ainda, até porque colocaram um ator, né? Um ator polêmico aí, né? Não sei se você chegou a ver, eu acompanhei muito. Cara, acho que o filme, sei lá, eu tava fazendo na pós-graduação, falaram muito desse filme que foi o 365 Dias, acho que é isso, sei lá. Que é um filme meio 50 tons de cinza da máfia. Não sei se você chegou a ver isso. É tipo... Não. Nossa, a gente estudou esse filme na pós. E é um filme muito ruim, é um filme da Netflix, e a gente tava estudando o fenômeno dele, né? Da mesma forma do fenômeno 50 tons de cinza, que as mulheres falam, ai, que lindo, eu quero o Sr. Grey pra mim. Sr. Grey. E esse outro filme é a mesma coisa, só que o cara é mafioso. Tipo, ai, meu mafioso malvado. E meu mafioso italiano malvado é quem? O jardineiro. Então eu conhecia o ator por conta dessa polêmica toda que rolou, né? Aliás, gente, não veja esse filme. É muito ruim, Nossa, assim. Nem pra fins acadêmicos ele vale ser visto. Não, cara, eu vou ler a sinopse de 300... Não, eu vou ler a sinopse. Eu vou ler porque, assim, se eu ler esse negócio, as pessoas também têm que ficar sabendo que eu não sou obrigada a guardar só comigo. Ó, Laura é uma diretora de vendas que embarca em uma viagem à Sicília para salvar o seu relacionamento. Lá, ela conhece Massimo, um membro da máfia siciliana, que a sequestra e lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele. Cara, parece bem saudável. Não, assim, e o pior muitas mulheres ficaram apaixonadíssimas por esse Máximo e queriam um Máximo na vida delas. Enfim, gente, não, só não, sabe? Você não quer um Andrew, você não quer um Máximo também. É isso. Mas o Máximo é o jardineiro. Eu achei muito interessante porque eu já sabia da história da empregada, quando eu fui assistir o filme, e aí eu vi o elenco, eu falei, cara, que loucura. Eles pegaram o bonzinho bobalhão do Assim que Acaba pra virar o Andrew, né? Que é esse marido esquisitão e que depois a gente vai ver que ele é extremamente abusivo. E pegaram o cara que era todo malvadão, abusivo e horrível do 365 Dias e colocam como o jardineiro que aparece de vez em quando. Eu não sei se você já jogou Street Fighter. Street Fighter ou Mortal Kombat? Aí agora... Não, Mortal Kombat. Lembra do Mortal Kombat? Que do nada você tava jogando, pulava um bichinho assim, falava tchau e ia embora? Olha, sim. Eu fui longe dessa referência. Mas esse jardineiro, ele faz isso no filme, pra mim, cara. Do nada, ele pula, tipo, perigo! E vai embora. Moço, explica, elabora, moço, sabe? Não, tu sabe qual que é o problema? Porque assim, eu tô rindo, mas é de desespero. Ai, que nervoso. Porque assim, ó...
Lá vem. Não, o Enzo, ele é um personagem importante porque é uma trilogia. Então. Que ódio! O Enzo, ele é a pessoa que vai chegar pra mim. Meu Deus. Ai, que nervoso! Melhor que ele chama Enzo ainda, né? Não, É pra ser a cereja do bolo do Brasil. É puro suco de Brasil. Enfim. Pois é, mas essa ainda não bastasse ele chamar Enzo. O Enzo, ele é um personagem que ele é a pessoa que vai estar em momentos estratégicos na história do livro, tentando ajudar, na verdade, né? A Millie a se proteger de algo que vai acontecer lá dentro. Que no primeiro momento a gente imagina que quem tá colocando ela na situação é a Nina por causa dessas oscilações de personalidade que ela tem. Só que no filme, é isso aí, tipo, perigo, e sai. É muito bom. Ele passando numa janela, assim, ei, perigo, hein? E, tipo, vai embora com a sua pazinha. Cuidar do jardim. Tipo, gente, não, gente. Ai, caraca. É bizarro, é bizarro. E porque no livro ainda, vamos contar, quando ele tenta falar alguma coisa, ele tá falando em espanhol, não, ele tá falando italiano. Ele tá falando italiano, ela não entende italiano e sabe, enfim, mas nem pro cara botar um Google Translator ali, nem pra botar nada. Não, se vira, minha filha, você que aprende italiano, você que lute. Duolingo tá aí pra isso. Daí, uma das cenas que eu achei até verossímil, ele tá tentando falar meio que um inglês macarrônico ali, e de repente a Nina chega e, sai daqui, não é pra você entrar dentro de casa. Ela é abusiva também com outro funcionário da casa. Aí você olha e fala, bom, ok, né, tem algo aí, pode ser. No livro, eu acho que eles ainda constroem um pouco mais, né, esse holofote em cima da Nina. De por que esse cara tá falando de perigo e não sei o que lá, mas não fica tão crível ali. Agora, no filme, gente, farofou. Não dá, o cara aparece do nada, entendeu? Ele aparece só pra falar, ei, sou o maior gostosão. Perigo, saia daqui. Pô, gente, é muito gratuito, sério. Então, eu não tenho maturidade pro Enzo. E ele chama Enzo ainda, meu Deus. Ele chama Enzo, cara. E assim, eu preciso fazer outro comentário sobre o Enzo, que é o seguinte. Lá vem. Existe, esse livro está disponível pra quem quiser ouvir. Dá pra ouvir ele pelo Spotify, porque teve uma conta que colocou ele, né? A versão da Audible colocou ele pro pessoal ouvir. Então assim, tá aí a informação, né? Eu ouvi na Audible e que eu sou a maior, cara, fã de audiolivro agora, mas realmente o Enzo... Não, é a versão da Audible. Se eu é a tivesse que comprar esse livro, eu não sei se eu ia... Eu acho que eu ia ficar com uma raiva. Eu ia ficar com raiva de ter comprado. Falar, caraca, comprei, eu perdi meu tempo. Eu perdi meu tempo um pouco lendo, mas eu ia ficar com mais raiva. A versão que o pessoal encontra da Audible tem um comentário maravilhoso. Lá vem. Que a pessoa ouviu o audiobook e ela colocou assim. Cara, que assim, ela tem toda a razão, que a gente tá falando do Enzo, né? Cara, não tem como levar a sério quando o jardineiro fala com a voz do Gru. Meu Deus! Porque, de fato, a mulher que tá gravando o audiobook, ela faz a voz da Nina, ela faz a voz do Enzo. Todo mundo, E a voz da Millie. Isso só que quando você vai ouvir o sotaque do jardineiro. Meu Deus! Meio italiano. Cara, é o Gru mesmo dos Minions lá. Senhora, mas o pior é que agora eu não vou ter como. Eu vou ter que ouvir de novo só um trecho dele falando, porque, meu Deus. Por do favor, céu. faça isso, porque assim. Olha, eu acho que é que não pode, né? Direito autoral é fogo, mas se pudesse, você podia pôr um trechinho da voz dele aqui, porque agora eu fiquei curiosa. Ai, gente, eu já dei os caminhos, tá na Audible, tá na internet, a versão da Audible. Meu Deus, cara. O cara tem a voz, o jardineiro tem a voz do Gru, cara, é muito bom. Genial. Porque lá pra... tem isso. No audiolivro, né, quem tá lendo vai fazer todas as vozes ali, vai tentar, ou pelo menos diferenciar as vozes pra narrar, né? Uhum. Eu acho isso massa, mas... Mas a voz do Gru me pega muito. A voz do Gru, eu acho.
Ai, meu Deus. Ai. O Gru italiano. Exatamente, porque ele fala desse jeito e ela emula a voz. Cara, é o Gru. É muito engraçado. Assim, eu tô falando isso porque, pô, eu tava levando o livro, não a sério, né? Porque assim, não é uma obra, nossa, que obra incrível, mas eu tava levando a sério. Quando entrou essa voz, eu falei, família. Mas beleza. Quando eu vejo o filme, que aí tem essa coisa que você falou do perigo e sai, cara, você tá muito de zoeira. Alguém ajuda esse personagem, por favor, sabe? Coitado, cara. E ele até que tem um papel maior no livro, né? No livro ele até que é mais atuante ali. No filme, esquece. É então, tipo assim. Isso é um eu problema. acho que escolheram um ator famoso. Quer dizer, ficou famosinho por causa de. É tipo 50 atores de Cisada da Máfia aí. Eu acho que escolheram esse ator até pelo sotaque, porque ele é, né, fala muito bem e tudo mais. E porque ele é bonitão, porque todos os caras dessa casa têm que ser bonitões, né? Mas ficou muito jogado. Ficou triste, assim. Eu achei triste, mas tudo bem. E existe uma outra coisa, Jujuba, que é o Enzo não ter um papel importante no primeiro filme vai complicar o arco da história do segundo filme. Tá. Eu não li. Fez bem, amiga. É que eu sou uma pessoa sem limites, entendeu? Não. Acho que, assim, o primeiro foi o suficiente. Falei, bom, vou parar por aqui. Se sair um filme, a gente vai, né? Mas, enfim, não sei. Vai. Mas agora, voltando a falar com coisas mais sérias, quais foram as surpresas que essa obra te trouxe pensando em questões, enfim, de narrativa? Quando você estava lendo, o que te surpreendeu? Que você falou, ok, eu não vi isso vindo. Ah, cara... não sei. Como eu falei, a pessoa leitora de Agatha Christie e, sei lá, leitora de mistérios desde a infância, sei lá, o primeiro livro que eu li da Agatha Christie eu tinha uns 8 anos, eu não achei ele muito surpreendente, não. Assim, pra ser sincera pra você, acho que uma das poucas coisas, uma das coisas que me surpreendeu no filme foi a mãe do Andrew no final. Olha a doideira, né? A fala dela no final do livro, que não tem no filme, eu falei, caramba, ok. Aí eu tive um sentimento um pouco misto ali. Falei, bom, beleza. Mas aí também é meu lado psicóloga pensando, né? Tipo, que assim, tudo tem uma origem, tudo tem uma questão, a violência, né? Ela vem de muitas questões, não só a pessoa nasce e fala, nossa, você é ruim. E aí, naquele momento, na fala da mãe, que a gente pode até falar mais pra frente, pra não estragar a experiência dos ouvintes aqui, ali eu fui surpreendida. Eu falei, caraca, ok, poxa vida, essa mãe tá... Provavelmente ela fazia a mesma coisa, ela tinha toda essa agressão com esse filho, né? E é uma reprodução de uma violência. Nada justifica, eu acho que ele não tá certo de lugar nenhum, essa mãe pior ainda, mas ali me pegou. Eu falei, opa, olha. Achei interessante que ela trouxe esse histórico de violência acontecendo. Perfeito. Assim, nada do que eu esperasse muito. Acho que eles foram construindo bem. Acho que foi narrando ok, né? No filme é um pouco mais rápido, então talvez o espectador não tenha muito tempo de assimilar tudo o que tá acontecendo. E eu acho que talvez a cena da banheira, né, também. Você falou da parte de medicamentos, de drogas, né, de drogar a esposa e tudo mais. Aquela cena eu esperava, mas não esperava que acontecesse. Assim, eu falei, bom, pode ter acontecido alguma coisa aqui, mas foi muita crueldade do cara com ela, né? Sim. Eu acho que sai um pouco do personagem, inclusive. A gente conta aqui? Não conta agora? Conta. Eu acho que agora a gente pode abrir mesmo a porteira do spoiler forever e dar, realmente assim, descrever cena e tudo mais. Eu acho que faz sentido, sim. Porque veja, o Andrew, ele tem essa faceta de gente boa, de nice guy, bonitão e rico e coitadinho, que casou com uma mulher que já estava grávida e, nossa, como ele ela tem já tinha criança já. Ela já tinha, é verdade, né? Porque quando ele vê, ela tá com o bebê, é verdade. Mas enfim, que ele assume esse papel de salvador incrível. E aí, pra mim, não ficou coerente a cena que ele simula toda uma questão de que ela estava tentando matar a própria filha. O que ele faz? Ele droga a Nina, coloca a filha na banheira como uma forma de puni-la ou de ensinar uma lição pra ela. E aí ela acorda meio grogue e ela vai tentar salvar a filha da banheira e
e aí ele chama a polícia, e a polícia chega, e a menina tava quase morrendo, e culparam ela porque ela tava em cima da criança na banheira. Então, assim, eu entendo um pouco dessa necessidade de controle que ele tem, mas pra mim ali foi fugir um pouco do personagem, dessa manipulação, porque, foi muito pesado, né? Eu entendo dele querer interná-la em instituições e dele trabalhar, né? Inclusive esse gaslighting com ela, de falar, olha, você fez, não, você assuma que você tem uma questão, né, complicada de saúde mental, assuma que você tem problemas, pra que aí você sai daqui, toda essa forma de controle, mas ali eu achei muito pesado. Não sei o que você acha, assim. As outras coisas que ele faz, eu acho que tá dentro do personagem, mas tentar matar, em teoria, a própria filha pra mostrar um ponto, achei que ficou um pouco fora da curva ali. Eu acho... Epa. De novo, desculpa esse. Eu entendo, Jujuba. O que eu penso que fica forçado nessa cena não é o fato dele drogá-la e ter essa armação pra que ela ache que ela tentou afogar a filha, tá? Isso não. Isso eu acho que é bem possível de ter feito. O que eu acho que é exagerado é a polícia chegar exatamente naquele momento. Entendeu? E isso eu acho mais complicado. Mas assim, mesmo porque ele faz isso com ela, e nisso o filme coloca igual no livro, imediatamente depois da primeira vez que ele tranca ela no sótão, que ele tortura ela com os fios de cabelo, né? Então, pra mim me pareceu realmente uma medida desesperada de essa mulher, ela é forte, ela tá com muita raiva e eu preciso colocá-la numa clínica, eu preciso desacreditá-la, né, perante todas as pessoas e até mesmo perante ela mesma. Sabe? E até de, entre mil aspas, amansá-la pra uma vida a dois. E que ele considera ideal, que é tipo, todo mundo servindo e achando ele maravilhoso, né? Exato. Mas o que me incomoda é justamente isso. Se ela é forte, se ela é essa personagem incrível, que ela se dobra ali depois de dias presa num sótão, né, e tudo mais, mas você vê que ela tem ainda uma força ali, cara, desculpa, eu sou mãe de pet, né? Não tenho filhos aí, mas com os meus cachorros eu já tenho um protecionismo absurdo desse. Imagina se fosse com uma filha minha. Se o cara faz um negócio desse, aí é que eu vou sair com certeza, né? Por isso que eu acho que essa parte não é muito... Acho que forçou a mão nesse sentido. Eu Você entendo. não vai ficar 200 anos criando um super plano, mirabolante e tudo mais, né? Eu acho que se ele tivesse feito isso com a Cici, depois de várias e várias vezes que ele prendeu ela e que ele torturou ela, ia talvez fazer um pouco mais de sentido, porque ela já tava bem destruída. Sim, né? ali ela não tá, né? E aí o que acontece? Eu acho que essa é a parte do gênero do thriller psicológico que pega muita gente, né? Porque são normalmente essas mulheres que elas estão nessa situação onde elas são vítimas e as pessoas estão achando que elas são loucas, insanas, doentes, bêbadas, drogadas, seja lá o que for. Né? E não é isso que tá acontecendo ali. Sim. Inclusive, aí você percebe, né? Nesse momento você fala, poxa, é por isso que a Cici é assim, é por isso que, né? A Nina tá ali fazendo todo um jogo, mas incomoda, sabe? Tipo assim, é um filme atual, então assim, mas ele fez isso, ele me manipula, ele sabe onde eu tô porque ele rastreia meu celular. Minha querida, vai no Walmart, compra umas câmeras, xuxa umas câmeras secretas nessa casa, bota uma câmera, sabe assim? Era possível ali, no sentido de mexeu com a minha filha e mexeu comigo. Isso me irrita um pouco. É complicado pelo seguinte, o que a autora quer mostrar pra gente, eu acho que ela mostra isso muito bem, é que o Andrew é um abusador e que a Nina é a vítima dele, né? Então ele tortura a esposa e tortura psicologicamente, tortura ela fisicamente, né? Tortura ela sexualmente. Usa a filha, né? Usa a filha pra ser uma ferramenta de manipulação. E eu acharia super crível que ele usasse a menina, tipo, da mesma forma, ele mantém lá, a menina é alérgica à pasta de amendoim, ele deixa o pote de pasta de amendoim sempre à vista ali, bota em cima da mesa quando ele quer ameaçar, né? E finge que tá tudo certo. Mas
Por isso que me incomoda um pouco essa atitude de uma tentativa de assassinato pra que ela seja desacreditada e que ela, enfim, depois disso ela volta mais tranquila ainda, né? E ela foi internada várias vezes, segundo o livro. Não lembro se no filme fala que ela foi várias vezes também, mas... No filme fala mais uma vez, numa cena muito rápida, que é quando ela fala pro Enzo que não deu certo os planos deles, porque o Andrew achou o passaporte. Ah, o passaporte, é verdade. Né? Então, assim, é tudo muito rápido. Então, eu entendo o que a autora quis colocar. Eu também não sei se a execução foi muito boa. Mesmo porque o grande trunfo dessa história não é a gente apenas identificar o quanto que a Nina é uma vítima. Mas o grande trunfo, e aqui, gente, é o maior spoiler mesmo dessa história. Quem ficar aqui agora está por sua conta e risco, tá? Vamos lá. Vou dar um tempinho pra vocês pensarem. O grande trunfo dessa história, Jujuba, é você descobrir que a Nina contratou a Millie pra deixar a Millie como uma refém no lugar dela. Sim, sim. É esse o grande trunfo dessa história, porque ela realmente não sabe como sair desse relacionamento, da situação, desse lugar de vítima. Então ela coloca uma outra mulher nessa situação de vítima. Então, quando ela sai e deixa a Millie lá dentro, ela sabe que ela tá expondo a Millie à tortura, à violência. Sim. E aí você vira e fala, ok. Aí, afinal de contas, essa mulher é boa ou não é? Entende? Então, assim, a gente fica ainda nesse jogo, né? Se o Andrew, ok, aparentemente ele era bom, então ele fica muito ruim. A Nina era louca, mas ela é saudável, então ela é uma vítima, mas agora ela é uma algoz de outra mulher. Sim. Ela escolhe a dedo, né? Tem que ser parecida com ela, características físicas e tudo mais. Enfim. Tá numa situação de vulnerabilidade, porque é isso que um predador como quer. Ela estava também, né? Exato. Ela pega a personagem perfeita pra ser o peão ali, naquele tabuleiro que ela tá criando. E aí vem o fato de que a Millie precisava muito daquele emprego e ela aguenta tudo, porque a gente já sabe, nessa altura, tanto no livro quanto no filme, que ela está em mas até então a gente não sabe o que ela fez. E aí a gente descobre que a Millie matou um cara na época da faculdade dela, do colégio, enfim. Na época do colégio, na verdade, porque esse cara estava tentando estuprar uma amiga dela. Então ela pega um globo desses de neve, bate na cabeça dele até matar ele. E por isso ela estava cumprindo pena. E aí vem a Nina querer convencer a gente de que o plano dela era perfeito, porque se tinha alguém que pudesse matar o Andrew, seria a Millie. Cara, não, assim, é muito complicado. Cara, é um tiro muito exagerado, sabe? É um tiro muito exagerado, que é isso, assim, é por isso que eu falo, a ideia é boa, a execução é que não é boa, entendeu? A execução não é boa, e aí existe uma diferença gigantesca, né, entre os dois finais, e eu fiquei pensando muito nisso, porque no final do livro, a tortura que o Andrew coloca a Millie é diferente da tortura que ele coloca no filme, mas acontece a mesma coisa, né? Ele prende ela no sótão, ele tortura ela, aí ela consegue prender ele lá dentro com o auxílio de um spray de pimenta que a Nina deixou pra ela. No filme, ela deixa um negócio de bolo, né? Um negócio de cortador de bolo. O que também não faz o menor sentido, porque ela enfiou aquilo lá na garganta do cara e o cara tá em pé. Você entendeu? Faquinha de bolo Puma. É cara de bolo Puma. Isso, né? Quase que eu tava esperando a Meredith Grey entrar lá pra fazer uma cirurgia nele. E aí, enfim, o que acontece nisso tudo é que no livro, a Nina é uma grande covarde. O Enzo não consegue convencê-la, né, de que ela tem que voltar, mas pesa na consciência dela. Alguns dias depois, ela volta pra casa pra pedir desculpa pra Millie, e quando ela chega, o cara já tá morto. Sim. Porque, né? Por questões cinematográficas, eu acho que o filme fez uma escolha ok, né? Fez uma escolha de tipo, uau, as pessoas estão terminando a pipoca, elas vão ter que ficar aqui por outro motivo. Então, vamos dar uma emoção. Vamos colocar essas duas trabalhando juntas agora. Vamos mostrar um pouco da sororidade. Não mostraram até agora, né? Mas enfim, dessa sororidade feminina. E tipo, cara, não. É legal, é satisfatório você ver, né? Essas duas mulheres ali lidando com esse cara e finalmente tendo uma vingança e tendo um momento de desforra. Mas ao mesmo tempo, sabe? Que trauma isso vai trazer, que mal-estar isso vai causar
causar. É mais uma repetição de violência pra todos, né? Eu diria. E não sei, acho bem incômodo. Os dois finais, eu acho os dois finais incômodos. Pra pensar em cinema, o final do filme, ele é mais satisfatório porque, ai, ação, meu Deus, tudo acontecendo, uma vai, dá porrada, e a outra empurra, e ok. E aí, no livro é meio anticlimático, né? Ela chega lá e o cara tá morto, morreu de fome, morreu de sede, sei lá, ninguém sabe, mas é um pouco... dá uma estranheza, sabe? E eu não sei. Pra mim, no livro ainda tava ok, porque eu acho que quando você tá lendo o livro, você fica meio na dúvida se ele vai morrer ou não. Uhum. E aí, quando ele aparece morto, é uma grande, né? Uau, Sim. tipo, ele morreu mesmo porque assim, a Millie tortura ele várias vezes. Exato, né? exato. Então... porque acho que tem a cena no filme, né? Que ela pede pra ele tirar o dente. Sim, mas você lembra que no livro... Mas no livro ele tira vários, né? Vários dentes. Ele tira 4 dentes e ela obriga ele a ficar com aqueles livros pesados em cima da pelvis. Sim, né? do mesmo jeito que ele fez com ela. Ele não manda ela se cortar com a louça, né? Ela pegou um livro da estante dele, ele não gostou, deixou fora do lugar, e aí ele faz com que ela fique horas com o livro ali em cima da barriga. Isso, e aí ela vai se vingar e faz ele ficar com os livros em cima da pelvis. Tanto que no final do livro, o policial fala pra elas que entre as coisas estranhas estava um hematoma na região ali da pelvis dele, bem como a ausência de 4 dentes, né? Enfim, e ele morreu porque ele morreu, só que quando chega essa informação que ele morreu no livro, você fala, bem feito, um amém. Entendeu? No filme, eu já tava, porque é isso também, o filme ele pega, cara, quando ele chega perto da Nina e ele começa, porque você vai querer voltar pra mim, porque... Ai, assim, eu entendo a importância, né, afinal de contas, o filme também, ele vai chegar pra mulheres que estão em situação de abuso, ou que conhecem outras mulheres que estão em situação de abuso, e que ouvem essas coisas, e que ainda não entenderam, mas ao mesmo tempo, o cara é 2026, sabe, não tem nada de novo nisso, nada de novo. Eu acho que é muito mais importante entender toda a violência que ele coloca as duas pela questão do controle e do capricho dele, do que esse discurso de você não vai conseguir viver sem mim. É claro que isso é uma violência, entendeu? Sim. Entendo. É um abuso psicológico também muito grande. Abuso financeiro, abuso psicológico, né? Então assim, eu achei bem pai, eu achei corrido, eu achei clichê, Nesse aspecto aí eu acho que o É Assim Que Acaba é muito mais impactante até, porque você não precisa ter uma grande cena, você não precisa ter ninguém morrendo de um jeito dramático. Eu acho sensacional, acho que é uma das partes que primeiro eu gosto da escalada da violência no filme do É Assim Que Acaba, porque você não sabe, eu não li o livro, né, mas assim, no filme, putz, coitado, ele fez um negócio e ela acabou se machucando, né, são essas justificativas que a pessoa vai dando na vida e você tá acompanhando ali e depois você percebe que não é bem assim, né, essas narrativas do, eu caí, bati a cabeça, eu me machuquei, eu escorreguei aqui. Isso você vai vendo meio que acontecendo no filme, parece meio sem querer de verdade, e depois você descobre que não era nada sem querer. A primeira cena do filme já é o cara sendo baita violento, né? Ele já chuta a porta, chuta a cadeira, né? A primeira cena que você vê esse cara, ele é assim. Mas eu acho que tem um final melhor, no sentido de que ele fala, não, por favor, me perdoa, eu tô triste, olha só como eu sou um homem incrível, maravilhoso, vai dar certo, eu venho aqui, montei seu berço, né? Da nossa filha. E aí ela só fala, cara, se você gosta da sua filha, você ama a sua filha? Amo. Então, se um cara que nem você chegasse e fizesse esse discurso pra sua filha, o que você ia querer? E aí, nem o cara tem uma justificativa pra isso, né? No É Assim Que Acaba, eu acho que é mais interessante porque você faz com que esse cara também tenha uma consciência de tipo, caraca, não gostaria que minha filha tivesse alguém como eu, fosse casada com um cara como eu sou. Eu acho que é uma mensagem muito mais interessante do que essa. Vamos matar esse cara e pronto, resolveu. Não resolve. Não dá uma luz pra ninguém nessa história, né? Tanto que no final, aquele finalzinho ali do tipo, vai ter o segundo, é satisfatório no ponto de vista cinematográfico, que é, a mulher vai fazer, essa empregada vai de novo fazer uma entrevista, aí a mulher estica e fala assim, olha, vai pegar alguma coisa sem querer e fala, a Nina te recomendou, estica a mão e ela tá com um hematoma. Tipo, te recomendou muito bem. Então, tipo, opa, olha só, então ela vai ser uma empregada assassina vingativa, uhul. Esse é o final do livro, inclusive, né? É o final do livro. Por isso que eu não quis nem ver
segundo. Porque eu acho que é uma obra que não vai auxiliar a fazer com que as pessoas reflitam. Ah, não, olha, tinha um mal e o mal foi eliminado e pronto, acabou. Vamos fazer uma saga de eliminar ruindades. Que eu acho ok, eu acho muito importante a gente tirar essas mulheres dessa situação de violência, mas talvez não com mais violência, né? Uhum. Não sei. Não, eu entendo, eu concordo com você. Eu acho que pra uma obra de ficção é satisfatório, né? Sim. Você vê o cara... Ah, pera um pouquinho, agora você encontrou alguém que é mais forte que você, cara. E o que você quer? Eu quero que você sofra, né? Eu acho que a arte, ela é esse lugar que permite que a gente possa extravasar isso. Sim. Mas se a proposta toda é fazer um alerta pra mulheres e tudo mais, exagera, sabe? Exagera. E pra homens também, né? Sim, claro. Pra homens também. Cara, não seja esse cara, sabe? Exato. Não, é que eles não vão ser esse legal, cara, né? O Andrew, ele é o cara mais rico do planeta, na Meu casa Deus, perfeita, né? Entendeu? Os caras nunca vão ser isso. Tem isso também. Porque nesses filmes e esses personagens, nunca é o cara que era o seu melhor amigo do colégio, vocês casaram e estão juntos há 20 anos e de repente ele começa a ter esse comportamento. Sim. É sempre um cara, a mesma coisa, não sabe? é assim que acaba, é o super cirurgião, incrível, você entendeu? bonitão. Exato. Como se uma pessoa, né? Como se uma mulher, e claro, né, que existem outros tipos de violência, mas aqui a gente tá focando na violência contra a mulher porque, enfim, dados estatísticos mostram que nós somos vítimas de violência, né? Infelizmente. Então, cara, eu acho que isso também acaba trazendo um problema que nem toda mulher que é morta pelo parceiro é porque ela casou com um mega cirurgião, com um cara que tem um helicóptero e uma casa de 3 andares. Entendeu? Às vezes simplesmente é o seu parceiro, às vezes é só o seu namorado, às vezes, não sei, às vezes era só o seu amor mesmo, um cara normal, que acorda de manhã, toma um café, vai trabalhar e volta, e é isso, entendeu? Então, sabe, é sempre colocado nesse estereótipo dos caras que são perfeitos, maravilhosos, e como se toda mulher quisesse realmente um cara, entendeu? Super gato, malhado, numa casa de 3 andares, numa posição de liderança, como você disse, né, um mega cirurgião. Às vezes você só quer um cara que seja uma pessoa de verdade, uma pessoa comum. Né? Um cara de gente boa, que vai jogar videogame com você, que vai... Exato, vai jogar uns RPG, vai gravar uns podcasts, sabe? Então, Ai, mas é que assim... Ai, gente, a sociedade, mas se a gente quer explicar isso, né, a gente precisa começar a rever esses conceitos. E eu digo mais, né? Até esse cara perfeito ideal entra num papel de provedor. Que também, gente, 2026, sabe? Não. Tipo assim, Então. às vezes eu brinco, eu falo assim, nossa, eu queria muito ser herdeira. Ai, queria... A gente faz essas brincadeiras, mas, gente, desculpa, eu acho que hoje, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia continuar tendo uma vida, sabe, produzindo coisas. Talvez eu não trabalhasse na proporção que eu trabalho, porque hoje eu tenho boletos, né? Se eu ganhasse na Mega da Virada, ia ser muito mais fácil, eu ia me dedicar a coisas que são muito mais prazerosas em determinados momentos. Mas eu não sei não sei você, Dô. Você largaria tudo? Você ficaria em casa, dondoca, sem fazer nada? Quem consegue, gente? Então, eu acho que existe uma confusão muito grande que as pessoas têm dificuldade de entender, que é, quando a gente fala que a gente quer ser herdeiro, nossa, né? Se eu ganhasse na Mega da Virada, você ia continuar trabalhando? Cara, eu ia continuar exercendo, transformando energia em trabalho. Sim, óbvio, sim. Né? Claro que sim, o ser humano precisa disso para viver. Eu iria ter uma preocupação de preciso pegar esse projeto, preciso entregar isso, preciso organizar essa equipe. Não. Esse que é o ponto, né? Então, eu faria coisas diferentes. Do que eu abriria a mão? Talvez eu não seria mais explorada pelo sistema capitalista, se eu pudesse. Esse que é o ponto, entendeu? Mas não quer dizer que, nossa, eu nunca mais iria cozinhar. Não confunda as coisas. Nossa, eu nunca mais iria gravar podcast. Provavelmente eu poderia fazer podcasts melhores. Eu poderia ter aí eu só iria gravar podcast, né? Entende? Então, são coisas diferentes. Eu acho que passa por isso. Mas, realmente, né, essas mulheres, elas estão sempre lidando com homens que são provedores, mas eu acho que falta uma história que coloque essa mulher nesse
lugar de abuso patrimonial quando ela também tem uma profissão, quando ela não é uma dondoca, quando o cara não é um cara mega rico. Porque o que mais tem no mundo real são mulheres em situação de vulnerabilidade patrimonial e violências diversas. E, de novo, não existe tudo isso de gente linda, maravilhosa, gostosa, sarada, cirurgião com helicóptero e casa de 3 andares. E vamos combinar, assim, a gente pode reclamar de todos os personagens, a gente pode falar o que for, mas, gente, na hora que esses dois, que Millie e... eu falo Atlas, Andrew, que esses dois estão lá, né, se pegando no hotel pela primeira vez, você fala, gente, que perfeição. Não gosto muito dessa menina, acho ela meio sonsa, mas, gente, é muita perfeição. Que também me incomoda um pouco na questão de perfeição da sociedade, mas é um outro assunto, né? Mas você olha e fala, uau, bonitos, é que a Millie, né? tem um corpão, né? Então você vê e fala, uou. Ela entendeu? é muito bonita. Ele é bonitão. É tipo, é um pôster da Calvin Klein acontecendo em tempo real. É uma animação, né? De uma propaganda de cueca da Calvin Klein, assim, sei lá, porque... Ai, gente, o Bipenic, se você não sentiu ali, entendeu? Você é hétero. É isso. É tudo que eu tenho pra dizer. Porque, olha... Cara, porque é isso, assim, você fala, rapaz, olha só, menina, ó, gente, parabéns. então, pois cara, é isso, não Pros tem o dois. que dizer ali, né, pros Não. dois, mas realmente... Eu acho Uau. ela muito mais atraente do que ele, tendo dito isso, né, mas aí, enfim, É isso. que eu tenho esse ranço dela, por causa da campanha do jeans e tudo mais, enfim, eu peguei um pouco de rancinho, mas acho que Mas se a fosse... gata tá com a panturrilha definida, cara. A gata Não, tá. malha. Tá, pois é. Não tem o que dizer ali, entendeu? Não, que panturrilha, senhoras e senhores. Mas eu acho que eu preferia a Amanda Seyfried. Ah, que sim, com se certeza. fosse pra escolher uma ali, a Amanda... Entendo. Cara, inclusive, a cena que ela tá buzinando, que ela tá saindo com o carro, foi uma das cenas que eu adorei ver, assim. Acho que foi muito bem construída. Uma das poucas que o livro não traz essa sensação, né? Porque ela... num primeiro momento... É o ponto de virada do filme, né? Naquele primeiro momento que você vê ela indo embora e parece que ela tá buzinando, porque ela tá com raiva, porque ela tá revoltada. E aí, rebobina, mostra a vida linda da Millie e do Andrew ali, até você chegar no ponto que, opa, o Andrew é um babaca. Volta pra essa cena do carro e não, ela não tava com raiva, ela não tava chorando, ela tava rindo, ela tava se divertindo, ela tava curtindo a liberdade dela, né? Eu achei essa cena muito boa, até pra mostrar essa transição, mas é o que você falou, né? Pô, ela tá colocando outra mulher em uma situação e comemorando, né? Uma mulher em situação de risco ali e comemorando. Ela não tá comemorando, a outra vai se ferrar no meu lugar. Ela tá comemorando, estou livre dessa agressão, eu e minha filha podemos ter uma vida e tudo mais, mas ainda assim incomoda, né? Aí, gente, dali, tudo pra frente é só pra trás. A foguete da ré, sim. Com exceção da última cena ali que a Jujuba falou, que eu concordo também, que tanto no livro quanto no filme, que é aquele diálogo, né, que ela tem brevemente com a sogra, que ela fala que foi encontrado dentes, né, do lado do Andrew, e ela fala, bom, eu acho que se ele não cuida dos dentes, ele perde o privilégio de tê-los. Aí você vira e fala, a culpa é tua. Foi você, né? Enfim. E aí você entende que ele também é uma vítima, quer dizer, com muitos parênteses aqui, mas que ele também né? passou, que assim, né, não, nada é do nada, é o que eu costumo falar pros meus pacientes, né, você não fala assim, nossa, daí do nada aconteceu, não é do nada, uma panela de pressão que tá no fogo, ela, não é do nada que ela começa a chiar, ela tá há 30 minutos esquentando aquele negócio dentro e uma hora estoura, né, quer dizer, a gente espera que a panela de pressão não estoure, só fazer o barulhinho já tá bom e eu acho assustador do mesmo jeito, mas essas coisas não são do nada, né, a gente tem um nurture e um nature acontecendo, tem uma questão de criação e uma questão de natureza envolvidas ali, né, mas dá uma dica pra gente de que, poxa, essa história tem mais camadas do que a gente imaginava, né, não é só bem e mal. Sim, tem uma profundidade, mas eu fico me questionando, por mais que eu goste, né, dessa fala da mãe dele e tal, mas como isso não é explicado, eu fico questionando muito também se isso não é culpabilizar a mãe dele, sabe? Sim. Né, porque... eu acho que seria mais pra mostrar um ciclo de violência, talvez, né? Talvez não tenha começado com essa mãe, talvez o pai dele também tivesse características assim. Eu acho que é mais pra uma questão de mostrar que,
olha, não começou ontem, não começou com a Nina, né? Não, eu entendo, mas assim, poderia ser uma fala então do pai. Nossa, o pai dele fez isso com ele, por isso que Sim. ele se tornou esse Sim. cara, sabe, abusivo com mulheres. Não, a mãe dele fez isso com ele, que é uma mulher, e por isso ele faz isso com outras mulheres. Pô, Sim. cara, eu não sei se é uma mensagem muito boa, assim, sabe? Se tiver uma... Eu não acho que essa obra é uma obra feminista, tá? Mas É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. se tivesse uma possível leitura disso, acaba aí, sabe? Porque eu vi até vários lugares falando, ai, olha só que legal, empoderamento. Nossa, gente, não. E sororidade. Não tem Não, empoderamento, gente. não tem sororidade, não tem, né? Só tem Eu não acho que violência, essa obra- gente. só tem violência, é isso. Como uma obra, né, cinematográfica, uma obra de entretenimento, vai te entreter ali, e é isso, é pipocão, você não vai sair super refletindo, você não vai sair pensando, e como você falou, né, você pode até sair culpabilizando, tipo, tá vendo? Ele fez isso porque a culpa é da mãe, né? E quantas pessoas também culpam a Nina por, a culpa é dela de ficar, a menina tá sofrendo, a menina é desse jeito porque ela não foi embora. Eu até, durante o episódio, eu falei, poxa, eu teria saído. A gente não sabe, né? Tem Não, muito a gente isso, não assim. sabe. A gente discute aqui como uma obra de ficção. Né? Naquele momento eu reflito assim, poxa, por ser uma obra de ficção, talvez ali fosse o momento legal de, né, colocar a Nina nessa postura, aí sim, de um empoderamento, aí sim de vamos, né, fazer uma ponto de virada, como é assim que acaba, tem ali um ponto de virada muito importante. Eu acho que assim que acaba tem uma discussão muito mais feminista do que esse filme, por exemplo. Esse filme eu não vejo nada, não vejo nenhuma discussão. Inclusive, também quem ajuda ela é o jardineiro fantasma aí, também é essa situação, esse outro homem incrível, salvador, que vai tirar ela de lá, né? Pois É é. bem X. Pois é, então eu trouxe esse ponto de ser ou não uma obra feminista porque tem algumas coisas assim pra gente encerrar esse episódio que eu acho importante da gente, né, juntar nessa questão, que é o fato de ter mulheres fortes não quer dizer que é uma obra feminista, tá? Começa por aí. O fato de ser uma história de vingança de uma mulher que coloca um cara num lugar, né, do qual ele colocava outras mulheres, também não quer dizer feminismo. Pelo contrário, não quer dizer nada. Entendeu? Quer dizer, vingança. Quer dizer, vingança, exatamente. Então, mas pô, eu gostei muito de ver isso, mas eu também sou uma pessoa pacifista. Tá tudo bem você gostar de ver numa obra de ficção, nessa situação, o Andrew ser torturado, gente. Tá tudo bem, a obra é feita pra isso mesmo, pra você se conectar, e ali é um espaço seguro pra você sentir isso, né? Sim. Agora, daí achar que, nossa, a Nina estava certa, a Millie estava certa, a mãe dela... Gente, nossa, não. Não. Só acaba o filme e acabou. Acabou. Quando você sair do cinema e jogar o seu pacotinho de pipoca no lixo, já foi, assim. Esquece essa obra e vamos pra próxima. É isso. Inclusive, não sei se eu quero ver o 2. O 2, ele tem uma Acho proposta que- um pouco diferente, assim, a mesma lógica, né, ela tem as questões dela, também existem mulheres ali em situação de abuso, que ela vai tentar, de alguma forma, ajudar, né, interferir e tudo mais. Também é uma obra dividida, né, a gente comentou isso, tanto o filme quanto o livro, eles são divididos na metade ali, metade é a visão da Millie contando, a outra metade é a visão da patroa contando o que tá acontecendo, juntando essas peças pra gente no quebra-cabeça, pra chegar no grande finale, mas é diferente, tá? Então não é que ela vai Porque dá virar... muito a impressão de que no final do filme, pelo menos você fala, nossa, a justiceira ela chegou. vai entrar no Doce Vingança, né? Não é isso que vai acontecer no 2, não. Não é isso que vai acontecer. Tipo, eu imagino aqueles posters assim, sabe? Ela veio para limpar a sujeira desta casa. E ela, tipo, com uma postura meio Kill Bill, assim. Uhum. Tipo, não, gente. Um isso que espanador parece. na mão, né? Isso. O espanador e aí uma pontinha de faca, sabe? Aparecendo do espanador. Sim. Tipo, sei lá. Não é isso. Não é isso, Ok. Mas Mas você assim- acha que valeria? Vale a pena continuar olha- essa saga? Não. Ok. Não, Ok, eu acho que ótimo. não. Bom, eu acho bom. que não, né? Assim como eu acho que o filme e o livro valeu a leitura, assim, como um passatempo, mas não é o melhor thriller psicológico que eu li. Não é o melhor filme que eu vi. Eu acho que sim, ele entretém, como você diz, né? O que é divertido, mas também não é, saí daqui, Uma uau. obra que vai me fazer refletir sobre a vida, o universo e tudo mais.
Não, assim, eu nem sei se eu me envolvi tanto no filme, sabe? Eu acho ele muito gráfico, muito... Se você for pegar, porque assim também, né? A arte, ela não existe pra me fazer refletir, ela existe porque ela existe, ok. Então o filme, ele tem um propósito de ser um filme. Show. Sim. Beleza. Assisti, me senti incomodada com várias coisas, eu acho que o propósito era causar mesmo um incômodo e contar essa história. Tá ok. Não sei se eu super recomendaria também pra alguém que gosta do gênero de thriller psicológico, assim como também eu não recomendaria muito É Assim Que Acaba, sabe? Eu acho que por eles tratarem esses temas super sensíveis da forma como eles tratam, eles exigem também uma conversa depois. Né? Então, é isso. Mas vamos aguardar a sequência da história, que é baseada no livro O Segredo da Empregada. A teoria que ele já tá, né, em pré-produção, deve chegar aí talvez esse ano ou o ano que vem. Caraca, esse ano ainda? Pode ser que dê tempo, né, pro final do ano. Porque saiu agora, né? Em fevereiro, não foi? Janeiro que saiu. Não, ele é de ainda 2025. Tá Cara, ainda tá nos cinemas. Tem noção? Ainda Pelo menos tá aqui nos na minha cinemas. terra, tá no cinema. Sei lá, tudo bem que é uma bomba, Eu queria ter assistido Silent Hill, e todo mundo falou mal do Silent Hill, mas assim, Silent Hill ficou uma semana no cinema. Eu não consegui ver porque não deu. Saiu já era. E esse tá até agora, entendeu? Tá aí. Eterno. Você vai ver lá, vai ter 50 filmes, vai ter Duna 12 e A Empregada. Não, na verdade vai ter Duna 12 e vai estar lá, Zootopia 2. E A Empregada. E A Empregada, A Empregada é um filme que ele estreia no final de 2025, né? Caramba. Mas ele chega aqui nos cinemas brasileiros no início de 2026, finalzinho ali de 2025, início de 2026. Por isso que tem cinema que ainda tem, mesmo porque agora começa... A gente já tá, né? Quando esse episódio for ao ar, já passou o Oscar, mas quando a gente tá gravando, a gente ainda tá em corrida de Oscar. Então tá uma confusão, né, com esse negócio de sala de cinema. Então eu acho que vale a pena, assim, quem quiser assistir em casa, né? Bota aí. Eu tô vendo aqui, tá em um monte, tá? Eu pus aqui no ingresso.com, tem muita sala passando aí. Então, talvez quando esse episódio sair, se bobear, se o ouvinte ainda quiser comer uma pipoca, vai estar no cinema, vai saber. Conta aí pra gente se ainda vai estar. É isso. Jujuba, muito, 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 muito obrigada pela sua presença aqui no Perdidos. Foi uma Desculpa delícia. Qualquer coisa. A pessoa Tem gente chegando. fala demais. Fala, não tem é? gente Tem gente... eu queria continuar aqui, mas, né? O sol tá se pondo. A gente tem que ir. E, gente, obrigada. Eu que agradeço, né? Muito bom a gente comentar, a gente falar mal, a gente discutir, se aprofundar em algumas obras. Eu acho que é gostoso, né? Não é necessário, como você falou, mas é gostoso a gente discutir com gente legal, com gente que a gente gosta. Então, assim, muito obrigada. Agradeço muito o convite. Não sei, acho que não precisa me chamar pro Segredo da Empregada, não. Não sei se eu vou ver. Ou talvez eu veja só pra gravar esse podcast, entendeu? Só pra gente dizer se o Enzo vai aparecer mais, vai continuar passando na janela e falando perigo, né? Perigo. Será que Enzo trocou? Será que Enzo foi para outra casa? Não sabemos. Quer dizer, você sabe, você leu, né? Mas... Isso. Ai, gente, é isso. Obrigada demais. Adorei, agradeço. Tô às ordens. Eu que agradeço, Jujuba. Se vocês gostaram, ouvintes, da Jujuba, vai lá ouvir o Missangas e o SciCast, que tem mais Jujuba falando de outras coisas, é bem legal. Ela é essa mulher super bacana e divertida aí que vocês estão ouvindo aqui no Perdidos, né? Obrigada mesmo, Jujubinha, por ter vindo. Obrigada, Gosto muito de você. Vamos gravar mais vezes. Vamos. Mas aí, vamos ver. Vamos gravar um livro. Já dei a dica aí, né? Se não tem ainda, recomendei pra Domênica, pros ouvintes também, ler A História Sem Fim. É um dos meus filmes preferidos. Apesar de ser anos 80 datado, tudo tinha glitter e isopor, mas eu gosto.
texto e o livro é sensacional. Então, leiam. Vamos fazer. Temos um date. Beijo, pessoal. Um beijo pra vocês. É isso. Ouvinte, pra você que fica, eu te desejo uma excelente semana. Se cuide por aí, beba água, descanse, se recupere dos desafios da vida. A gente se ouve no próximo episódio. E se você quiser acompanhar o Instagram do Perdidos na Estante, @perdidosnaestantepod. Vou pedir pra você não esquecer de seguir esse podcast no seu agregador favorito, porque aí quando sair novos episódios você recebe uma notificação e já pode ouvir. E claro, gente, comenta. Fala que o Perdidos na Estante existe, compartilha aí com a galera. Gostou de A Empregada? Tá difícil de achar um thriller psicológico bom, gente, que é adaptação de livro. Se vocês souberem de algum, me avisa, porque depois de Empregado e depois do É Assim Que Acaba, olha, eu preciso parar com essas coisas. É isso. Boa semana. Você acabou de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Este episódio foi apresentado por mim, Domênica Mendes, e por Jujuba. A pauta e produção do episódio são minhas. A edição é do Ace Barros. A vinheta foi narrada por Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Eu sou a Domênica e eu te espero no próximo episódio. Até lá!